Salve, salve galera, firmeza total, espero que todos estejam bem. Vamos seguindo aqui com as nossas aulas, mas hoje nós vamos ter um rolê meio diferentão. Hoje nosso rolê diz respeito a um conteúdo que permeia e está presente em nosso cotidiano, nas nossas atividades diárias, em toda e qualquer circunstância, beleza? Hoje então a gente vai falar um pouquinho de química, né? Hoje teremos então a introdução à química, palavra esta tão dita, ouvida e muitas vezes mal interpretada, certo? Começo então essa nossa videoaula desmistificando um pouquinho dessa palavra que às vezes é colocada de uma maneira não tão correta, certo? Bom, primeiro, desde quando começamos as nossas videoaulas, eu andei percebendo que rola uma química entre nós. Bom, falar que rola uma química entre duas pessoas, entre algumas pessoas, não é uma maneira muito correta da gente estar abordando essa palavra. Mas tem um significado. Quando a pessoa diz que tá rolando uma química entre nós, assim como eu deixei aqui no hashtag, há uma química entre nós, a pessoa quer dizer que tá rolando uma afinidade, está havendo uma conexão entre essas pessoas. Então a gente se apropria dessa palavra química e coloca no nosso cotidiano de uma maneira para que seja mais compreendida, para que aquela frase que você quer dizer, ela seja mais explicada de uma maneira mais simples. Mas se você for analisar essa frase, ela tem vários critérios ali que a gente pode destacar. Primeiro, se está rolando uma entrosação, se está rolando uma afinidade entre duas pessoas ou mais, tem a ver sim com a química. Por quê? Se você parar para pensar biologicamente, quando você se sente atraído por uma pessoa ou quando você passa a gostar mais de uma pessoa, quando você passa a ter determinados sentimentos por uma pessoa, a gente tem uma produção hormonal no nosso organismo, na qual começa ali a produzir alguns hormônios, o hormônio do amor, e hormônios são substâncias químicas. Então, verdadeiramente, se está rolando uma química entre nós, é porque há uma afinidade que gera a produção de determinados hormônios. Então não está errado falar que há uma química entre nós. Só que o conceito científico de química é um pouco mais profundo, certo? Tem também aquelas frases que muitas vezes a gente escuta ou até mesmo fala de uma maneira mais não tão correta de abordar a química. Uma maneira que a gente coloca a química como vilã. E a química não é vilã. A química, ela pode ser utilizada de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Poxa, quem nunca ouviu ou já até mesmo falou aquela frase assim: nossa, o cabelo dela é virgem, nunca usou química no cabelo dela. Ou então aquela outra frase: nossa, eu agora estou mais saudável, parei de comer química, agora eu só como alimentos naturais. Quando a pessoa fala só como alimentos naturais, a pessoa acha que não está comendo componentes químicos e que a química é vilã da vida dessa pessoa. E se o cabelo dela é virgem, nunca usou química no cabelo dela, quer dizer que o cabelo dela tem uma qualidade melhor. Então a gente coloca a química nessas frases como vilã no nosso cotidiano. E verdadeiramente não é isso. O cabelo virgem, o cabelo que nunca foi modificado, nunca foi pintado, nunca colocou substâncias artificiais, também é um cabelo formado por componentes químicos. Basicamente o nosso cabelo, ele é formado por queratina, uma proteína do nosso organismo e que não deixa de ser uma substância química. Então a química está presente na nossa vida em toda e qualquer circunstância, certo? Então a gente tem aqui agora uns conceitos introdutórios aqui dessa matéria chamada química, tá? Então eu fiz aqui um organograma, um mapa mental para a gente entender um pouco melhor. Primeiro, coloquei aqui a definição de química, ela como uma ciência. Então a gente vai ver a definição correta dessa ciência chamada química. Aí dela eu coloquei 5 setas saindo. A primeira seta leva para a química
que eu coloquei em minúsculo aqui, que é a química, a base da matéria, a base de tudo que a gente vê, toca ou tem contato no nosso dia a dia. Da química veio aqui para a matéria e as suas propriedades. Aí, segunda seta que sai da química, vem para a menor partícula, chamada átomo, depois a gente passa para as moléculas, das moléculas a gente chega nas substâncias e das substâncias a gente vai para as misturas diferenciadas. Então a gente tem um aumento na complexidade desses itens determinados pela química. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, a química, ela é o que forma toda a matéria. E quando a gente fala matéria, eu não quero dizer as disciplinas que a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio, nos cursinhos, na universidade. Não estou dizendo matéria como disciplinas a serem estudadas. Quando eu falo matéria, eu estou falando tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, meu corpo, ocupa um lugar. Meu corpo, se colocado em cima de uma balança, tem um determinado peso, ou seja, tem uma massa. Esse pincel também ocupa lugar no espaço, tem um peso, tem uma massa. Então, tudo aquilo que tem peso, ou seja, tem massa e ocupa um determinado lugar no espaço, é matéria. Então, a matéria é tudo aquilo que a gente vê. Até mesmo o que não vemos, mas sabemos que tem massa e ocupa lugar no espaço. Como, por exemplo, o ar. Entre eu e essa câmera que está me filmando, tem uma coluna de gases atmosféricos, ou seja, tem partículas em suspensão, tem vapores de água, tem alguns gases e tudo isso é matéria. Se você pegar uma bexiga, um balão, encher de ar, encher de gases e colocar em uma balança, tem um determinado peso. Se você esvaziar essa bexiga e colocar novamente nessa balança, você vai ver que o peso diminuiu, ou seja, o ar que preencheu aquele espaço dentro da bexiga, dentro do balão, também tem uma massa. Então, é matéria, certo? Então, as nossas definições começam assim. A química é o que forma a matéria, certo? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, beleza? Então tá, pensa em qualquer coisa. É palpável? Tem massa? Ocupa um determinado lugar no espaço? Então isso é matéria. Dependendo do material que nós estamos falando que compõe essa matéria, existem algumas propriedades específicas de alguns materiais, de algumas matérias e de outras não. Mas existem algumas propriedades gerais que toda matéria tem. Essas propriedades gerais da matéria eu citei aqui para a gente ter uma noção como que a matéria funciona aí no cotidiano das pessoas, certo? Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quais são as suas propriedades principais? Primeiro, a matéria tem massa. O que é ter massa? Ter massa é aquilo que a gente grosseiramente chamamos de peso. Qualquer coisa que eu coloco sobre uma balança e indica um determinado peso, isso me mostra que essa coisa tem uma massa. Então, primeira propriedade de qualquer matéria é ter massa, certo? Então, uma balancinha. Pensa numa balancinha. Tem massa, pensa na balancinha, certo? Segunda propriedade é a extensão. Extensão é a quantidade de matéria ou quantidade de massa daquela determinada matéria. Quantidade de matéria daquele determinado objeto. É o tanto que cabe em determinados lugares. Então, por exemplo, qual a extensão desse pincel? Esse pincel tem essa extensão. Será que ele cabe dentro de uma caixinha de fósforo? Não. A extensão do pincel é maior do que a caixinha de fósforo, certo? Então, a extensão é o tamanho da matéria que a gente está trabalhando. O tamanho da matéria que a gente está observando ou que a gente está em contato. Certo? Então tem massa, tem extensão e tem impenetrabilidade. Poxa, impenetrabilidade? Impenetrabilidade. Por quê? Se a matéria ocupa um lugar no espaço, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Dois pincéis aqui na minha mão. Para que o pincel preto
ocupe o lugar do pincel vermelho, o pincel vermelho tem que sair. Eu tenho que empurrar ele. Por quê? Não é possível eu pegar esses dois componentes... Opa, caiu. Pegar esses dois componentes e colocar no mesmo local. Não dá para um entrar dentro do outro. E isso é verdade para todo tipo de matéria. Por exemplo, você abriu a torneira da sua casa, está escoando água ali, está descendo água pela torneira. Beleza. Se você colocar a mão ali debaixo, o lugar onde a sua mão está presente não é mais o lugar que a água está passando. A água passa a cair pela sua mão e escorrer pelas bordas. Então, toda a matéria, ela precisa de um lugar no espaço e ela é impenetrável. Não dá para dois materiais ocuparem o mesmo lugar. E isso é até para matéria que a gente não consegue nem ver. Por exemplo, o ar. O ar não é tão percebido no nosso cotidiano dessa maneira, mas ele precisa sair para que você passe. Já parou para pensar isso? Eu estou aqui. Para que eu me desloque até um ou dois passos à frente, a camada de gases, a camada de ar que tem aqui na minha frente precisa sair, precisa se deslocar. Se não sai, eu não consigo avançar. E toda vez que eu avanço, o ar que estava na minha frente sai. Por isso que a matéria é impenetrável. Por isso que chamamos de uma propriedade da matéria a impenetrabilidade. Professor, não sei se isso é tão real não. Não estou conseguindo entender esse negócio aí de que para eu passar o ar tem que sair. Bom, quando você anda devagar, você não percebe isso. Mas se você estiver correndo ou descendo uma ladeira de bicicleta, aquele ventinho que bate no seu rosto nada mais é que o atrito entre o seu corpo e os gases atmosféricos. À medida que você vai, o ar sai. O ar, você pode imaginar que é aquela camada atmosférica que tem em volta do planeta, mas pensa que se fosse água. Imagina você dentro de uma piscina. Eu estou aqui, em volta do meu corpo todo tem água dentro dessa piscina, e para que eu ande dentro da piscina, a camada de água tem que ir saindo pelas laterais. Ou seja, o lugar onde eu estava ali atrás começa a ser preenchido de água. Então você vai andando dentro da piscina e a água vai se movimentando, certo? Assim também funciona com o ar e qualquer meio material. Qualquer matéria que você pensar precisa de não estar naquele lugar para que outra esteja, certo? Impenetrabilidade. Próxima característica aqui, propriedade da matéria, é a compressibilidade. Compressibilidade é a característica, é a propriedade da matéria que permite que os corpos voltem ao seu lugar de origem. Ou, na verdade, já seria a próxima ali, elasticidade. Essa de compressibilidade é a capacidade que a matéria tem de ocupar um espaço menor. Quando eu consigo comprimir uma determinada quantidade de matéria. Por exemplo, o ar que está presente aqui dentro da minha residência, eu consigo colocar todo esse ar dentro de um compartimento menor, que é o que acontece com os compressores de ar. Por exemplo, você vai em uma borracharia, vai em um posto de combustível e tem ali aquele compressor de ar. O que é esse compressor de ar? O que ele faz? Ele armazena uma quantidade muito grande de ar que quando você coloca a mangueira ali no pneu da sua bicicleta, do seu carro, da sua moto, você percebe que o ar que estava comprimido ali naquele compartimento começa a sair e se expandir dentro do pneu. Então, compressibilidade é a capacidade da matéria de ser comprimida, de diminuir de tamanho. Você também percebe isso quando você pega uma borracha. Sabe a borracha de apagar ali os desenhos errados, tal, o que você escreveu de lápis? Pega a borracha e dá uma apertadinha assim. O que vai acontecer? Ela muda um pouquinho de tamanho, porque ela é compressível. Então, compressibilidade é a capacidade de diminuir. Eu tenho aqui uma seringa, e se eu puxar aqui o êmbolo da seringa, o que vai acontecer? Aqui dentro vai encher de ar, certo? Porque aqui está aberto, encheu de ar dentro da seringa. Se eu apertar aqui
a pontinha da seringa e comprimir esse êmbolo para cima, o que eu vou estar fazendo? A quantidade de ar que está aqui dentro vai ficar comprimida em um tamanho menor. Isso é a capacidade de compressibilidade. Então, alguns materiais têm maior compressibilidade e alguns materiais menores compressibilidade. Então, vamos lá fazer um teste. Tampei aqui e afundei. Certo? O que aconteceu? O ar que estava presente na seringa toda ficou presente agora só nesse espacinho. Aproveitando que eu estou com a seringa na mão, eu vou para a próxima propriedade da matéria, que é a elasticidade. Aquela que eu quase falei ali agora há pouco. Elasticidade é a propriedade de alguns materiais, ou seja, a propriedade que alguns materiais têm mais ou menos de voltar ao seu lugar de origem. Então, olha só, eu comprimi o ar aqui dentro. Devido à elasticidade que o ar tem, o êmbolo, quando eu soltar, vai fazer o ar se expandir novamente e ocupar todo o espaço. O êmbolo desce. Certo? Então, ó, compressibilidade, elasticidade. Compressibilidade, elasticidade. Então, compressibilidade é a propriedade da matéria que permite você diminuir o tamanho de alguns materiais, de alguma matéria específica, certo? Elasticidade é a capacidade de o objeto ou aquele material voltar ao seu lugar de origem. Por exemplo, minha camiseta tem uma determinada elasticidade. Ao ser esticada, ela volta. Alguns materiais têm essa elasticidade extremamente reduzida. Por exemplo, uma folha de caderno. Se eu pegar a folha e tentar esticar, eu vou rasgá-la. Ou seja, a elasticidade da folha de caderno, ela é quase zero, certo? O plástico já tem uma elasticidade maior. Então, dependendo da matéria que a gente está trabalhando, tem elasticidades maiores ou menores. Firmeza? E por último, então, para a gente fechar as propriedades da matéria, tem a divisibilidade. Essa é fantástica. Essa é o gancho para a nossa próxima etapa. Antes de entrar nela, vamos fazer aquela retomada geral, certo? Alguns alunos falam, poxa, o professor fica repetindo, para gravar, certo? Grava aí. Então, propriedades da matéria. Matéria tem massa, ocupa lugar no espaço. Tem uma extensão, ou seja, é um tamanho da matéria. Tem uma impenetrabilidade, não ocupa o mesmo lugar, certo? Compressibilidade, diminuiu o seu tamanho, mas está totalmente presente ali. Elasticidade, voltou ao seu tamanho de origem, ao seu lugar de origem. E por último aqui a gente tem então a divisibilidade. Poxa, divisibilidade é a propriedade da matéria que permite você reduzir ela de tamanho cada vez mais, quase que infinitamente. Quase, certo? Então, pega uma folha de papel, rasgo ao meio, dividi em 2 partes. Rasgo novamente, 4 partes. Novamente, 8 partes. Quanto mais eu rasgo, mais eu estou dividindo. Tem alguns materiais que são mais fáceis de ser divididos e outros mais difíceis. Se eu tiver aqui uma barra de ferro, eu não vou conseguir rasgá-la. Mas com aparelhos específicos, aparelhos próprios, é possível cortar a barra de ferro, certo? Eu tenho esse pincel aqui. Eu não consigo, com a minha mão, quebrar ele num tamanho certinho, meio a meio. Mas se eu passar uma faca muito bem afiada, com todas as propriedades para que isso aconteça, é possível dividi-la. Se eu pegar, por exemplo, o papel, que foi o primeiro exemplo, né? E picotar, imagina que você picotou. Cada vez que você diminui esse pedacinho de papel, você está dividindo ele em partes menores ainda. Isso é quase que infinito. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento, microscopicamente, se você pegar pinças muito delicadas, colocar esse papel debaixo de uma lupa, de um microscópio e continuar picando, você vai ver que isso é quase infinito. Mas chega um determinado momento que isso não é mais possível. Por quê? Porque chega na menor partícula indivisível formadora da matéria. A menor partícula indivisível formadora da matéria é o que a gente chega aqui
para o próximo item, é o átomo. Então, definição de átomo. O que é um átomo? Átomo é uma menor partícula formadora da matéria. Essa partícula, ela é indivisível. Então, você não divide um átomo ao meio. Embora o átomo é formado por outros componentes menores ainda. Então, dentro de um átomo tem elétrons, tem prótons, tem nêutrons, que não é alvo da nossa aula nesse momento. A gente, em outro momento, vê a formação atômica. Mas, basicamente, a gente tem que saber que átomo é a menor partículazinha que forma a matéria. O átomo, ele é extremamente pequeno. Pensa bem, ó. Todos os seres vivos, não estou falando de componentes inanimados. Seres vivos são formados por células. As células são microscópicas. Para ver uma célula, eu preciso de um microscópio. Uma célula tem uma membrana, tem um gelzinho chamado citoplasma, tem as organelas, tem um núcleo, tem fitas de DNA, material genético hereditário, ou seja, uma célula tem vários componentes. Cada componente desse que eu citei é formado por uma quantidade assim, extremamente grande de átomos. Aí você pensa, se uma célula é microscópica, o átomo é muito menor. Infinitamente menor. Tanto é que, até hoje, nenhum estudioso, nenhum cientista, nenhum químico, ninguém viu um átomo. Nem a olho nu e nem utilizando aparelhos. Não se vê átomo. Mas a gente consegue, em laboratório, fazer alguns experimentos bem afinados, bem específicos, que a gente consegue comprovar que em determinados lugares tem a presença de um átomo ou de outro átomo. Então o átomo, ele é conhecido pela ciência, mas ele até hoje nunca foi visto. Ele é muito pequeno. O átomo não é para ser visto, mas é para ser entendido, certo? Porque o átomo é a base da matéria, certo? Na verdade, química é a base da matéria e átomo forma a química, ou seja, forma a matéria. E aí, existem átomos de tipos diferentes. Eu até coloquei aqui entre aspas a palavra tipos. Ó. Existem vários tipos diferentes de átomos, denominados elementos. Por que eu coloquei entre aspas ali o tipos? Porque existem átomos de um monte de elementos químicos diferentes, certo? Isso a gente consegue ver quando a gente observa aquela tabela periódica, uma tabela na qual a gente tem ali o nome desses átomos, o nome desses elementos químicos. Eu coloquei tipos porque às vezes no dito popular fica mais entendível. Então a gente entende que existem átomos de tipos diferentes. Átomos de tipos diferentes são chamados de átomos de elementos químicos diferentes. Eu coloquei aqui uns exemplos para vocês e a sigla do nome desses elementos. Então coloquei aqui He, átomo de hélio, O, átomo de oxigênio, C, átomo de carbono, Fe, átomo do ferro, H, átomo do hidrogênio, N, átomo do nitrogênio, K, átomo do potássio, Mg, átomo do magnésio, P, átomo do fósforo, Cl, átomo do cloro, Ra, átomo do rádio. Não é o rádio de ouvir música, tá? Elemento químico rádio. E é um elemento aqui que radioativo. Átomo do rádio é um átomo radioativo. Cuidado. Na, o átomo do sódio. Então, existem átomos de elementos químicos diferentes. Quando eu tenho dois átomos, sejam eles do mesmo elemento ou de elementos diferentes, e junto dois ou mais átomos, eu tenho a formação de uma molécula. Então entra para a nossa próxima seta aqui, o nosso próximo conteúdo. Então você vê que a complexidade está aumentando. A gente vê que a química é a base da matéria, que a menor partícula formadora da matéria, que é a própria química, é o átomo. Quando os átomos se juntam, formam as moléculas. Então, coloquei a definição para vocês aqui.
Molécula, junção de dois ou mais átomos. Então, dois ou mais átomos formam as moléculas. Mas essas moléculas podem ter átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes. Então, eu continuei aqui, ó, de um ou mais elementos químicos diferentes. Então, eu tenho dois átomos iguais, juntei, formei uma determinada molécula. Eu tenho dois átomos diferentes, juntei, formei uma outra molécula, certo? Aí eu fiz essa junção aqui de alguns átomos que eu coloquei como exemplo, juntei para formar umas moléculas que a gente tem no nosso cotidiano. Então, exemplo de algumas moléculas. O H com o número 2 aqui, bem pequenininho, se tiver muito ruim de você visualizar, eu disponibilizo a foto dessa lousa aqui depois para você entender com mais propriedades. Às vezes na filmagem não dá para ver tanto. Mas enfim, o H com o número 2 quer dizer que tem dois átomos de hidrogênio. Então esse aqui, ó, é uma molécula de gás hidrogênio. Na é um átomo, Cl é outro átomo. Então Na é o sódio, Cl é o cloro. Então, quando eu tenho NaCl, eu tenho cloreto de sódio. Então, a molécula de cloreto de sódio nada mais é que a molécula daquela substância que a gente usa para temperar os nossos alimentos no nosso dia a dia, nas refeições. Ou seja, é o sal. O sal de cozinha que nós utilizamos nas nossas refeições é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio é uma molécula formada por um átomo de sódio e um átomo de cloro. Então olha como que a química começa a ficar mais real na nossa vida, mais presente no nosso cotidiano. Sal é um componente feito de dois átomos diferentes. Então eu tenho um átomo de sódio, um átomo de cloro, formou uma molécula de cloreto de sódio. CO2. O C é um átomo de carbono, o O é o átomo de oxigênio, e esse 2 do ladinho aqui, o 2 está atrás do O. Então mostra que tem dois átomos de O, e como não tem nada atrás do C, então tem um átomo só de carbono. O CO2 é um gás. Ele pode ser chamado de dióxido de carbono, ou também conhecido no nosso dia a dia como gás carbônico. O gás carbônico, então, é uma molécula formada de 3 átomos. Um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio, CO2. Só o O2 aqui, ó, tem o O e o 2 aqui do lado. É o gás oxigênio. Então, uma molécula de gás oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio. 2 átomos do elemento químico oxigênio. Beleza? CH4. O C não tem nada aqui do ladinho e o H tem 4 aqui do ladinho. Isso quer dizer que essa molécula aqui de CH4 tem, formando ela, 5 átomos. Um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Quem é esse CH4? CH4 é a molécula do gás metano. É o gás que sai nas flatulências. É um gás que pode ser queimado. É um gás que é produzido também nos lixões. No lixão sai CH4, ou seja, sai metano. Metano é um gás, certo? Olha que legal, uma molécula chamada CH4 é uma molécula formada por 5 átomos diferentes. H2O, poxa, H2O, quem nunca, né? Quem nunca? H2O, a molécula de H2O é a molécula de água. A molécula de água é uma molécula formada por 3 átomos. Atrás do H tem 2. E atrás do O não tem nada. Então isso mostra que uma molécula de H2O tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então H2O, uma molécula formada por 3 átomos. E a maior que eu coloquei aqui para vocês, C6H12O6. Quem é essa molécula C6H12O6? Primeiro vamos entender. Do lado aqui do C tem 6, do lado do H tem 12 e do lado do O tem 6. Isso representa que uma molécula
de C6H12O6 é uma molécula com 24 átomos. Como assim 24? 6 átomos de carbono. 6 átomos do elemento químico carbono. 12 átomos do elemento químico hidrogênio. E 6 átomos do elemento químico oxigênio. Então, a molécula de C6H12O6 é a molécula daquilo que você usa para adoçar o seu leite. Molécula de açúcar, molécula de glicose. A glicose é essa molécula grandona, uma molécula formada por 24 átomos. Então, quero que fique bem claro para a gente o seguinte. As moléculas são junções de 2 ou mais, muito mais, átomos. E esses átomos podem ser dos mesmos componentes, dos mesmos elementos ou de elementos diferentes. Então a gente tem aqui molécula de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. Molécula de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Molécula de sal, lembra? Sal de cozinha, cloreto de sódio. Você tem nessa molécula um átomo de sódio e um átomo de cloro. Molécula de açúcar, molécula de glicose, 24 átomos, sendo 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, moléculas são junções de átomos. Átomo, menor partícula formadora da matéria. Beleza? Agora, então, a gente vê que quando eu tenho uma determinada quantidade de moléculas, eu passo a ter uma substância. Então, entra aqui para a nossa próxima seta. Próxima seta, então, conceito de substância. Poxa, qual é o conceito de substância? Substância é um conjunto de moléculas. Todas as vezes que você tem uma determinada quantidade de uma molécula, você tem uma substância, certo? Dependendo de quais átomos formam as moléculas dessa substância, a gente pode classificar a substância como substância simples ou uma substância composta, certo? Substâncias simples são aquelas que os átomos que está formando as moléculas são de um único elemento químico. Quando os átomos que formam a molécula é de 2 ou mais elementos químicos, a gente passa a ter, então, uma substância composta, certo? Então, definição que eu deixei aqui para vocês. Substâncias simples são formadas por só um tipo de elemento químico. Aí eu coloquei aqui 2 esferas roxas. Cada esfera roxa está representando um átomo de oxigênio. Então eu tenho aqui como uma substância simples molécula do gás oxigênio, certo? Já nas substâncias compostas é quando as substâncias são formadas por 2 ou mais tipos de elementos químicos. Como assim, professor? Bom, a molécula da água é denominada uma substância composta. Por quê? Olha aqui o meu exemplo. 2 esferas azuis e uma esfera roxa. As 2 esferas azuis estão representando átomos de hidrogênio. E a esfera roxa está representando átomo de oxigênio. Então você tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Você tem então molécula de água. Então todas as vezes que as moléculas são formadas por elementos diferentes, você vai ter uma substância composta. Todas as vezes que as moléculas são formadas pelo mesmo elemento, você tem uma substância simples, certo? Então vamos pegar aqui para a gente ver se está dando para entender. Aqui no conceito de moléculas, eu deixei alguns exemplos para vocês. Vamos ver se esses exemplos dessas moléculas a gente pode classificar como substância simples ou substância composta, certo? Aqui, gás e hidrogênio. Nessa molécula só tem hidrogênio, então é uma substância simples. Gás carbônico, CO2. Nessa molécula tem átomo de carbono e átomo de oxigênio, então é uma substância composta. O2, gás oxigênio. Nessa molécula só tem átomo de oxigênio, substância simples. CH4, gás metano.
Essa molécula tem átomo de carbono e átomos de hidrogênio. Então é uma substância composta. Água composta, glicose composta, sal de cozinha composta. Então todas as vezes, vamos lá, repeteco, né? Bater na mesma tecla ali para ver se a gente entende. Todas as vezes que uma molécula é formada por 2 ou mais átomos do mesmo elemento, vai dar uma substância simples. Todas as vezes que uma molécula é formada por 2 ou mais átomos de elementos químicos diferentes, substância composta, certo? Se eu pego várias substâncias diferentes e coloco em um recipiente, eu vou para a minha última seta da nossa aula de hoje, que diz respeito às misturas. Quando você pega, por exemplo, se eu pegar um pouco de cada um desses que eu te dei como exemplo e colocar um pouco de sal, um pouco de água, um pouco de açúcar, um pouco de gás carbônico, um pouco de gás oxigênio, metano, se eu colocar tudo isso em um recipiente, eu vou ter uma mistura. Então, misturas, a gente vai definir mistura junções de substâncias diferentes, certo? Então tem aqui uma definição para você, ó. Junção de 2 ou mais substâncias. Então, tem 2 substâncias num recipiente, é uma mistura. Tem 3, é uma mistura. Tem só uma? Não. Aí só uma é uma substância só, que ela pode ser simples ou composta. Beleza? Então vamos entender aqui esse conceito de mistura. Nesses exemplos que eu dei aqui para você, vamos pensar assim, ó, peguei água, H2O, e sal, NaCl, cloreto de sódio. Coloquei ali uma pitada de sal e mexi. Eu tenho uma ou mais substâncias ali. Tenho 2, né? Se eu tenho 2, já é uma mistura. Agora um outro exemplo. Peguei açúcar, coloquei lá a glicose, C6H12O6, e coloquei também cloreto de sódio, sal de cozinha. E mexi aquele pozinho. Tudo branco, né? Eu não consegui ver o que é sal e o que é açúcar, mas tá ali, tudo branco. Eu sei que tem porque eu misturei. Misturei, né? Ó, já dei a deixa aqui. Se eu tenho 2 componentes ali, 2 substâncias, então eu tenho uma mistura. Até porque eu misturei, tá? Então, conjunto de 2 ou mais substâncias é uma mistura. Só que essa mistura, a gente pode olhar para ela e ver apenas uma coisa ou ver várias coisas. Por exemplo, os 2 exemplos que eu dei aqui. Água e sal. Um pouquinho de sal, mexi. Pronto. Dissolvi o sal. Quando você olha o copo é colorido aqui, tá? Mas é só água, tá? Quando eu olho o copo e vejo a água ali, eu consigo ver o sal que eu dissolvi? Não. Então, eu falo para você que quando eu vejo o copo de água com sal, eu só tô vendo uma coisa, só a água que dissolveu o sal. O sal está presente, mas eu não consigo ver. Então eu falo para você que tem uma fase só. Todas as misturas que você olha para ela e só consegue ver uma coisa, você fala que você só está vendo uma fase. Agora, se nesse copo de água eu colocar um pouco de óleo, o óleo e a água não se misturam. Você já deve ter feito algum experimento na sua casa, ou até mesmo quando lava a louça, você percebe que precisa do sabão, do detergente para tirar aquele óleo, porque a água não consegue tirar. Então, água e óleo não se misturam. Se eu pegar em um copo, em um recipiente, colocar água e colocar óleo, eu vou ter ali também uma mistura. Mas como eu vejo as 2 substâncias ali, eu vejo 2 fases. Então, todas as vezes que você vai olhar uma mistura, professor, o que é mistura mesmo? Mistura é a junção de 2 ou mais substâncias. Quando você olha para essas 2 ou mais substâncias, se você só vê uma coisa, você está vendo uma fase só.
Se você está vendo duas ou mais coisas, você está vendo duas ou mais fases, tá? Então agora, a gente usando essas palavras fase e tal, a gente vai para um conceito das misturas chamado de mistura homogênea e mistura heterogênea. Homo vem de um prefixo determinado como igual e hétero vem de um prefixo determinado como diferente, certo? Homo igual, hétero diferente. Então, mistura homogênea é aquela que só tem uma fase. Mistura heterogênea é aquela que tem duas ou mais fases. Além de apresentar uma ou várias fases, nas misturas a gente tem essa designação aqui que fica mais fácil de você entender também. Quando você olha para alguma coisa e vê que aquela coisa apresenta um aspecto uniforme, a minha água mineral aqui apresenta um aspecto uniforme. Se apresenta um aspecto uniforme, só vai ter uma fase. É uma mistura homogênea. Se não apresenta um aspecto uniforme, ou seja, tem mais do que uma forma sendo vista ali, então a gente vai falar que essa mistura é heterogênea e vai apresentar duas ou mais fases. Show? Então eu deixei aqui 6 exemplos para a gente fechar a nossa aula de hoje. 3 exemplos de misturas homogêneas e 3 exemplos de misturas heterogêneas, certo? Quais são eles? Vamos ver se a gente consegue visualizar no nosso cotidiano dessa forma também. Coloquei 3 recipientes aqui, debaixo do homogênea, e 3 recipientes aqui, debaixo do heterogênea. No primeiro recipiente, da mistura homogênea, eu coloquei água mineral. Então, fui ali, comprei uma garrafinha de água mineral, abri e coloquei no meu copo. Professor, mas água não é uma substância composta só? Não. A água pura, a gente já estudou a água, né? Água pura, também chamada de água destilada, só tem moléculas de H2O. Então é uma substância composta. Agora, na água mineral, tem moléculas de H2O e tem sais minerais ali no meio. Então a água mineral, ela é uma mistura. Só que quando você olha para a água mineral, você só vê uma fase, você só vê um aspecto uniforme. Então a água mineral é um tipo de mistura homogênea que nós só vemos uma fase. Se nessa água mineral eu colocar álcool, então eu tenho água e coloquei um pouquinho de álcool aqui. Água e álcool, quando você mistura aqui, fica só um aspecto uniforme. Você não vê a separação do álcool e a separação da água. Faça o teste aí. Coloca um pouquinho de água, um pouquinho de álcool aí em algum recipiente. Você só vai ver uma fase, ou seja, só um aspecto uniforme. Então, água e álcool é um tipo de mistura homogênea. E por último aqui, aquele exemplo do água com sal. Coloquei uma pitada de sal na minha água e mexi. Fiz uma salmoura aqui. Quantas fases você está vendo? Uma só. Então é uma mistura homogênea. Apenas um aspecto ali uniforme. Beleza? Agora, 3 exemplos de misturas heterogêneas. Primeiro, água e gasolina. Vai no posto, coloca o posto de combustível, coloca um pouco de gasolina num recipiente e coloca um pouco de água. Espera um pouquinho ali e você vai observar que a água está para baixo e a gasolina está para cima. Então a água e a gasolina não se misturam, mas estão no mesmo recipiente. Então é um tipo de mistura chamado de heterogênea, certo? Segundo exemplo aqui, coloquei água e um pouco de óleo. Como a gente havia falado, água e óleo não vai se misturar. Então é um tipo de mistura heterogênea. E por último, coloquei aqui água e um pouco de areia. Você vai perceber que a areia é mais densa, ela afunda, a água é menos densa, fica para cima, mas não deixa de ser uma mistura. Balancei aqui a água com a areia, tal, ficou tudo misturadinho. Deixei um tempinho repousar, a areia desce, a água fica em cima. Um só aspecto uniforme? Não, 2 aspectos. Então, 2 fases, mistura heterogênea. Show? Essa é a nossa introdução, então, da química.
Lembrando que a química é o que forma a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria tem algumas propriedades gerais, que toda matéria tem, seja ela massa, seja ela extensão, seja a impenetrabilidade, compressibilidade, a elasticidade e aquela tal da divisibilidade, que cada vez mais vai ficando pequena, até chegar na menor partícula formadora da matéria, que é o átomo. Átomos de elementos químicos iguais ou diferentes se juntaram, formam as moléculas. As moléculas, dependendo de qual elemento químico formam elas, vão formar substâncias simples ou compostas. Várias substâncias no recipiente. Tararam! Chegamos na mistura. Beleza? Então, bons estudos para vocês. Espero que tenham entendido. Tentei fazer de uma maneira bem didática para vocês. Qualquer coisa, podem me chamar aqui, tirar as dúvidas, deixa aí comentário se entendeu, se não entendeu, se tem dúvidas, se acharam interessante, se gostaram ou não. E fiquem com Deus. Um beijo, até a próxima. Farou!